Tiago, está escutando a gente? Olá, boa tarde. Escuto sim, escuto bem. Ô, Tiago, se você quiser, você pode começar já, tá? Ok, perfeito. Pessoal, boa tarde. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Posso começar a explanação? Tiago, você está escutando? Tiago, Ronaldo. Estou ouvindo. Vocês podem começar já a apresentar aí o que vocês tinham para apresentar. Aí o pessoal vai. Para quem chegou agora, só pedir aqui, quando vocês tiverem alguma pergunta para fazer para eles, vocês virem aqui só para a gente fazer a inscrição para ir cada uma vez. E eu marco um quadradinho aqui, aí vocês fazem pelo microfone, que aí nesse quadradinho eles conseguem escutar, sem dar microfone ainda não. Beleza. Já pode começar já, tá? Ok, tá joia. Aguinaldo, você quer começar uma explanação antes ou já posso iniciar a Não, apresentação? pode fazer a apresentação aí, Thiago. Tranquilo? Ok, perfeito. Boa tarde a todos, mais uma vez, tá? Boa tarde, Aguinaldo, a todos que estão nos acompanhando. Agradeço a oportunidade de estarmos juntos, né, mais nesse momento, para a gente explicar um pouquinho, né, esse processo de elaboração da avaliação atuarial, principalmente agora, né, o que cabe nesse momento, a revisão do plano de custeio, a proposta de alteração das alíquotas de contribuição suplementar do ente federativo, né, do município e de todos os poderes, de todos os órgãos do ente que estão vinculados ao DIVIPREV. Eu preparei aqui uma apresentação bem rapidinha, tá? Só para os principais pontos. Nós já temos discutido essa situação anteriormente, junto ao Conselho, e agora explanar para vocês também quais são as propostas e por que delas, né? O que motivou essas alterações que estão sendo estudadas nesse momento. A gente vai seguir aqui os resultados da avaliação atuarial, tá, do exercício de 2024, onde a gente já concluiu os estudos, mas a partir dessa conclusão, a partir da elaboração da avaliação atuarial, a partir, né, de demandas posteriores e também considerando normas promulgadas pelo Ministério da Previdência, nós elaboramos alguns cenários de alteração, de adequação do plano de custeio suplementar, sempre pensando basicamente em dois pontos. Primeiro, manter a viabilidade do DIVIPREV, manter o equilíbrio financeiro e atuarial do DIVIPREV, né, com a proposta de garantir liquidez e a capacidade no pagamento de benefícios. Então, qualquer plano de amortização, ele precisa partir desse pressuposto básico, que garantir a acumulação de recursos para a Previdência honrar o pagamento dos benefícios previdenciários, mas também ele precisa garantir a viabilidade de execução desse plano de custeio. Então, quando a gente elabora qualquer cenário, a gente tem que ter em mente a necessidade de previdência, mas também a capacidade do ente federativo em honrar, tá, com o pagamento das contribuições. Então, a gente elaborou alguns cenários, né, e chegamos nessa proposta que vamos apresentar para vocês, sempre partindo, tá, do que foi elaborado na avaliação de 2024, estudo que anualmente precisa ser revisto. Me apresentando para aquele que ainda, né, não tivemos algum contato, meu nome é Thiago Fernandes, eu sou atuário, sou sócio da Brasilis Consultoria, estamos aí há alguns anos assessorando o DIVIPREV frente aos requisitos atuariais obrigatórios. Relembrando rapidamente os resultados da avaliação atuarial, o objetivo que a gente tem ao elaborar uma avaliação atuarial é apurar qual a necessidade de patrimônio que o DIVIPREV possui para, juntamente o que ele ainda vai receber de contribuição,
é suficiente para pagamento de todos os benefícios. Tá? É onde a gente apura o que chamamos de provisão matemática, que representa para cada grupo de servidores, ou para cada servidor individualmente, o que o DIVPREV já precisaria ter acumulado de patrimônio para garantir o pagamento do benefício dele, seja do aposentado ou do pensionista, como já concedido, ou seja, ainda para aqueles servidores que estão em atividade. Que é esse patrimônio somado que ele ainda vai contribuir juntamente com a prefeitura ou com outro poder que ele está vinculado, somado ao que será rentabilizado esse patrimônio, as expectativas de recebimento de compensação previdenciária, será suficiente para o pagamento do benefício dele. Nesse contexto, na avaliação de 2024, nós apuramos uma necessidade total de recursos do DIVPREV de 2.228 milhões, ou seja, em 31 de dezembro de 2023, o DIVPREV já precisaria ter acumulado de patrimônio garantidor para pagamento dos benefícios previdenciários 2.208. Mas naquela data, os ativos financeiros, todo o patrimônio destinado ao pagamento de benefícios previdenciários equivalia a 528 milhões. Isso significa que o DIVPREV possui um déficit atuarial, ou seja, um patrimônio inferior à sua necessidade para pagamento dos benefícios de 1.679 milhões. Tá? Isso reflete que, se nada for feito, se nenhuma medida adicional for tomada, em algum momento futuro, tá, o patrimônio garantidor vai ser todo consumido e não haverá recursos para pagamento dos benefícios previdenciários, que isso pode acontecer no médio ou longo prazo. Obviamente, cada previdência tem a sua característica. Mas o município já adotou um plano de amortização para esse déficit atuarial, através do decreto 13.938 de 2020, foi instituído um plano de custeio suplementar com alíquotas suplementares incidentes sobre a base de contribuição dos servidores ativos. Esse plano de custeio suplementar, obviamente, foi elaborado com as normas existentes na época, inclusive era permitido a instituição dessa forma de amortização do déficit via decreto municipal, atualmente somente via lei, e também com prazos inferiores à proposta atual, à possibilidade atual com as normas do Ministério da Previdência. E, além de tudo, esse plano de amortização hoje, ele traz uma expectativa de receita futura superior ao déficit atuarial. O déficit atuarial de 1.679 ele está trazendo como receita 1.755. Ele está pagando um pouco mais do que o déficit atuarial e também está com normas já defasadas em relação à regulamentação que a gente tem hoje. E aí a proposta que a gente analisou, as possibilidades que a gente analisou, é a revisão desse plano de forma a ser compatível com o que está disposto na portaria do 467. No exercício de 2022, o Ministério da Previdência revisou todo o arcabouço legal dos regimes próprios, bem como as normas de elaboração da avaliação atuarial e as normas de instituição do plano de custeio suplementar. E lá ficou definido que para o estabelecimento de um plano de amortização do déficit atuarial, a gente precisa garantir alguns princípios, prever algumas obrigações que esse plano precisa cumprir. Primeiro, aquele que eu comentei com vocês inicialmente, ele tem que garantir a solvência e a liquidez do plano de benefícios. Ou seja, ele tem que acumular um nível de recursos suficiente para a Previdência honrar as suas obrigações futuras, honrar o pagamento dos benefícios previdenciários. E, além disso, a gente tem que garantir que este plano vai trazer, na forma estabelecida nas normas federais, o pagamento, no mínimo, a cada exercício, dos juros do déficit atuarial. Por quê? Por que foi definido isso? Porque no passado, muito antigamente, se estabelecia um plano de custeio suplementar que, nos primeiros exercícios, ao longo de 20, 30 anos, não garantia sequer o pagamento dos juros. Então, isso ficou alterado a partir dessa portaria 1467, que teve uma revisão no encerramento de 2023 para propor uma transição mais adequada a esse item 3. Porque aqui no item 3 diz que o plano a ser adotado ele tem que ser compatível com a capacidade orçamentária, financeira e fiscal do ente federativo. Então, não basta a gente instituir
um plano de amortização se esse plano não tem capacidade de ser honrado. Porque para a amortização do déficit seria, num primeiro momento, né, a forma ideal para a Previdência seria a Prefeitura aportar um montante de 1.679. O prefeito fazer uma transferência nesse exercício de 1.679 para o DIVPREV. O déficit atuarial estaria plenamente equacionado. O problema que a gente vê nisso é que isso não tem capacidade com a realidade financeira do ente. O ente não teria recursos suficientes para fazer esse pagamento. Então, a gente precisa buscar outras formas de amortização desse déficit atuarial que seja compatível com a capacidade do ente federativo. Por isso que a cada exercício, a cada ano, o Ministério da Previdência vem atualizando as suas normas para possibilitar o cumprimento desses 3 critérios iniciais. Solvência e liquidez da Previdência, né, pagamento de uma parcela mínima necessária para a amortização do déficit, mas também que seja viável ao ente federativo, tá? Para não inviabilizar o município em outras áreas, e investimento em outras áreas de sua responsabilidade também. E para que isso seja possível, né, para que tenha essa capacidade de pagamento, agora no encerramento de 2023, foi publicada a portaria 861, ela é de dezembro de 2023, que trouxe uma transição mais gradual desse critério de pagamento dos juros do déficit atuarial, tá? Estabelecendo que nos 3 primeiros exercícios, em 2023, que já tinha previsão para isso, mas o plano ainda não tinha sido adequado, mas também em 2024 e 2025, o pagamento dos juros do déficit atuarial ele pode se dar um montante de 1/3 do valor necessário. No exercício de 2026, pode-se pagar 2/3 do necessário, e a partir de 2027, aí sim, obrigatório o pagamento de, no mínimo, de 100% dos juros do déficit atuarial. Então, no mínimo, tem que pagar os juros do déficit a partir de 2027. Essa portaria, juntamente com outros critérios, a portaria 1467, nos deu a possibilidade, né, de adotar um cenário alternativo àquele que já vinha sendo executado lá pelo decreto de 2020, tá? Que já apresentava um grau de dificuldade elevado para ser honrado. Além disso, tá, com a revisão da norma em 2022, a portaria 1467, foi possibilitado aumentar novamente o prazo para equacionamento do déficit atuarial. O prazo sempre foi de 35 anos, tá? Esse prazo inicial, mas a cada ano que se passa, vai reduzindo um ano até a completa amortização do déficit. Mas a partir de 2026, a partir de 2022, foi possibilitado novamente estender esse prazo por mais 35 anos, iniciar a contagem do zero, tá? Isso para municípios que não implementaram a reforma da Previdência. Caso o município implemente essa reforma, ou aqueles que já implementaram, esse prazo pode se dar a partir desse ano por 42 anos, né? Pode ir até 2065, bem como temos outros prazos também variáveis, que aí vai depender ou da expectativa de vida dos participantes, ou, né, do que a gente chama de duração do passivo, que é um prazo médio para pagamento de todos os benefícios, com alguns critérios diferenciados, tá? Que poderíamos até reduzir o déficit atuarial, de acordo com a fórmula definida pelo Ministério, para a adoção desses outros 2 prazos. Mas o cenário que a gente parte aqui é a amortização de 100% do déficit apurado na avaliação atuarial pelo prazo máximo previsto de 35 anos, a partir do momento que ele for revisado, né, agora do exercício de 2023. Então, assim ficaria esse novo cenário para amortização do déficit atuarial, tá? Sempre em mente tendo por base aqueles 3 critérios específicos: viabilidade para o ente federativo, solvência e liquidez para o TIV-PREV, e também atendendo esses requisitos de pagamento mínimo dos juros do déficit atuarial. Então, nesse exercício de 2024, né, como já estamos no encerramento e como não pode ser alterado também, né, e nem essa seria a proposta de forma retroativa, fica mantida aqui a alíquota nos atuais 35,31%. A partir do exercício de 2025, vai se obedecer aquele critério de pagamento de 1/3 dos juros do déficit atuarial. Então, seria uma alíquota contributiva de 14%, uma alíquota suplementar, né, além da alíquota normal do ente federativo. A partir de 2026, a previsão de pagamento de 2/3 dos juros do déficit atuarial, 28,35%, e a partir de 2027, aí sim, né, pagando 100% dos juros do déficit,
essa alíquota cresceria para 42,17%, e aqui já um ponto de destaque, né, até superior ao que está proposto atualmente, que seria de 39,99%, e a partir de 2028, para além do pagamento dos juros, para efetiva amortização do déficit atuarial, seria uma alíquota fixa, tá, sem nenhum crescimento, de 42,54%, e se manteria assim, tá, até o exercício de 2058, tá, estendendo novamente o pagamento no prazo máximo de 35 anos, quando o déficit atuarial estaria aqui plenamente equacionado. Tá? No decreto atual, ele termina a amortização do déficit num prazo muito inferior, mas vai exigir uma alíquota de contribuição do ente superior a 52%. Se a gente somar aqui a alíquota normal, a contribuição do ente federativo chegará a quase 70% da remuneração dos servidores. Tá? Então, essas mudanças, esse cenário traz, além da garantia de constituição de patrimônio do DIVPREV para pagamento dos benefícios futuros, também traz uma possibilidade de equilíbrio para o ente federativo, né? Uma maior capacidade frente aos seus limites de gasto com pessoal. Tá? Aqui a gente está estendendo o prazo, aí novamente, pouco mais de 8 anos para amortização do déficit, sendo mais viável do ponto de vista orçamentário, financeiro e fiscal para o ente federativo. E aqui, como nós colocamos, tá, lá no parecer que foi encaminhado ao DIVPREV, para compor esse plano de amortização, mesmo com essa previsão de redução da contribuição para o ano seguinte, o DIVPREV continuará acumulando recursos, tá, necessários para pagamento dos benefícios. Então, ainda assim, ele receberá contribuições suficientes para pagar os benefícios e continuar o equacionamento do déficit atuarial, continuar o seu aumento do patrimônio. Tá? Inclusive, o que a gente coloca aqui, né, tendo com base o patrimônio de dezembro de 2023, hoje ele já se encontra até superior do que a gente estimava como o patrimônio final do exercício de 2024, tá? Porque a rentabilidade do mercado financeiro atual está superior ao que a gente chama de meta atuarial, a rentabilidade mínima prevista a cada ano do patrimônio garantidor. Tá? Então, basicamente, esse foi o cenário discutido, né, que se demonstrou maior viabilidade para todos, né, tanto para o DIVPREV quanto para o ente federativo, que compõe a proposta de revisão, agora por lei, né, do decreto 13.938, e que vai garantir a integral amortização desse déficit atuarial apurado de 1.679, tá? Seguindo, mais uma vez, todas as normas dispostas pelo Ministério da Previdência, né? Inclusive também com todas as fiscalizações necessárias e que virão a posterior do Tribunal de Contas e de qualquer outro órgão de controle e fiscalização. Então, pessoal, basicamente, tá, esse foi a apresentação que nós gostaríamos de passar para vocês, demonstrar o porquê e qual plano está sendo proposto nesse momento. Agradeço a atenção de todos. Caso alguém tenha alguma pergunta, algum questionamento, fico à disposição de vocês. Tá? Mais uma vez, muito obrigado. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite a Thiago, diretores, nosso superintendente. Vou colocar algumas perguntas aqui, Thiago. Acho que são muito pertinentes, porque esse plano, que foi feito agora, as pressas, no final de 2024, irá contemplar, basicamente, a próxima gestão do executivo, correto? A gente tem que ter alguns números em pauta aqui, a gente está repassando para os vereadores, que são eles que irão aprovar, caso eles achem que seja viável ou não, esse novo repactuamento dessa dívida, correto? Uma das minhas perguntas é, qual que é o valor nos próximos 4 anos que o Executivo vai economizar em estar diminuindo o valor das alíquotas? Eu compartilhar aqui novamente a tela, né, que a gente estão demonstrando aqui em termos de alíquota, tá? Só um momento.
Para 2025, né, a alíquota ela reduz de 36% para 14%. Então, aqui, em termos de percentual sobre a folha de salários, tá? Então, aqui tem uma redução de em torno de 21%. Para 2026, uma redução de aproximadamente 10%. E já a partir de 2027, o valor a ser repassado já é superior. Tá? Já é superior. Então, basicamente, o que teríamos de redução seria nos 2 próximos anos. A partir de 2027, o valor ele já é superior ao que está previsto, se invertendo novamente a partir de 2029. Tá? Então, aqui a gente tem uma adequação a esse pagamento de juros nos 2 próximos anos, mas já nos 2 anos seguintes, o valor a ser repassado, tá? Ele já se encontra superior ao previsto. Tá? Em termos de valores, tá? A gente tem no próximo ano uma economia ao ente federativo de aproximadamente 50 milhões, mas nos anos de 2026, 27 e 28, tá? Ele já tem um aumento aí na casa de 20 milhões de aporte superior. Desculpa, na casa de 15 milhões superior. Então, ele traz uma redução nos 2 próximos anos, nos anos seguintes, já traz um aumento. Tá? E aí, uma economia maior virá, né, uma redução maior nos valores a serem aportados a cada exercício, virá a partir também de 2029, quando a alíquota vai se estabilizar em 42,54. Perfeito. O expendimento desses 8 anos, qual que é o valor total de juros que vai ser pago por esse novo repactuamento? O valor total de juros, eu não tenho o valor específico aqui, tá? Mas o valor, a incidência de juros, de acordo com a meta atuarial do DIV 96%, isso é independente da forma que vai se financiar, né, no percentual das alíquotas, haverá esses juros, seja da forma que está atualmente sendo pago, seja com essa revisão. Agora, o que a gente tem que ter em mente é que esse financiamento do déficit atuarial é como se nós estivéssemos fazendo, tá, um financiamento específico de qualquer bem. Hoje você tem aí um déficit a pagar de 1.679 bilhão, onde a cada ano, caso ele não seja pago, há a incidência de juros sobre esse déficit. Quanto maior o prazo, mais juros vai se acumular ao longo dos anos. Obviamente, isso se dá com qualquer tipo de financiamento que a gente faz, seja imobiliário, seja o financiamento de um bem qualquer. Tá? A forma de se minimizar isso ou é reduzir a taxa de juros, reduzindo a taxa de juros a um grande aumento do déficit atuarial, ou outra forma, pagar o déficit atuarial em uma única parcela. Assim, não teria qualquer incidência de juros. Ou reduzir o déficit atuarial por outras maneiras, né, que não seja por financiamento, né, por uma alíquota de contribuição suplementar. E aí há várias possibilidades para isso também. Então, não vou nem perguntar outra pergunta, que seria o quanto de rentabilidade que nós deixaríamos de estar arrecadando pela falta de entrada desses 50 milhões. Eu não vou fazer essa pergunta, correto? Nós sabemos que nós não teremos, e não é o papel, né, de nós estarmos aqui agora, nós não estamos brigando aqui para ter uma superintendência, um time prévio rico, um executivo quebrado, e muito menos um executivo rico e uma superintendência quebrada. O que acontece é que, ao longo dos anos, o executivo vem batendo recorde de arrecadação. Então, diante disso, por que eu estou falando? Porque eu sou conselheiro afastado, o senhor sabe muito bem que a gente sempre foi participativo nas suas explicações, nós não podemos estar participando da sua apresentação. Então, o que acontece é que o executivo, ao longo dos anos, vem em toda a mídia dizendo para todo mundo que vem batendo recorde de arrecadação. Então, nós gostaríamos de saber uma justificativa plausível do executivo por que dessa redução. Porque, de acordo com o que a gente, ao longo da nossa experiência, vem interpretar, é o seguinte: com a falta de 50 milhões entrando, com o estendimento do prazo, com o pagamento de juros, com a possibilidade de nomeação de aproximadamente 1.400 servidores efetivos que irão ser chamados no próximo concurso. A gente sabe que a curto prazo dá um fôlego, mas a longo prazo aumenta-se o déficit atuarial, sabemos disso. E
Além do mais, a gente tem uma massa muito grande que irá se aposentar. Então, dificilmente, eu acho que o resultado do cálculo atuarial seria menor do que o que está hoje, correto? Dentro disso que eu estou te falando, os dois últimos cálculos apresentados pelo senhor, e principalmente no 2024, nós sabemos que o cálculo atuarial ele é definido através de uma nota técnica atuarial, né, que é o gestor, o superintendente e o executivo que participa da elaboração dessa nota técnica atuarial. E registrado em ata, nós temos em atas que o superintendente, na verdade, questionou e não acredita no resultado do cálculo atuarial. Nós temos isso registrado, documentado. E aí o senhor vem me trazer esse estudo, dizendo a viabilidade dele, que está tudo dentro do que da solvência do DIVPREV, está dentro da possibilidade que o executivo consegue pagar. Aí o próprio superintendente que está questionando, colocando em xeque a credibilidade da apresentação do seu estudo, como o senhor quer nos convencer que esse estudo de agora é fidedigno, não no que diz respeito às questões técnicas, mas eu digo assim, que realmente ele condiz com o cenário atual. Eu acho que não era para estar acontecendo isso se nós tivéssemos seguido os trâmites que era ter estudado a proposta. A proposta chegou no apagar nas luzes, não tivemos tempo, tivemos um embrolho que eu não quero estender muito, de 2 conselheiros afastados. Então, fica aqui, sabe? Não a questão, não estou colocando aqui a moralidade em xeque de ninguém, mas pelo menos a credibilidade do senhor, não do senhor especificamente, mas da empresa contratada. Fica aqui meus pontuamentos, minhas pontuações, aliás. Eu agradeço pela oportunidade disso, a boa vontade de todo mundo presente. Obrigado. Só uma observação, né, em relação a isso. A minha função não é convencer ninguém que o resultado está certo ou errado. A minha função aqui é apresentar o resultado do estudo, tá, de acordo com todas as técnicas, de acordo com a legislação estabelecida pelo ente federativo, e apresentar os cenários possíveis. Tá? Como eu comentei, são várias possibilidades, são vários cenários. Não quero convencer ninguém se o resultado está certo ou não. Estamos apresentando os resultados, as propostas, a possibilidade que foi trazida de acordo com as normas federais. As normas federais quem elabora, né, não é a minha empresa, quem elabora é o Ministério da Previdência, e dentro do que as normas permitem, a gente vai estudar todos os cenários possíveis. Tá? Como eu comentei, existe um cenário mais prático, que é um aporte imediato de 1.600 bilhões para a Previdência, o déficit atuarial estaria resolvido. Mas também existem outras possibilidades. E, em cima dessas possibilidades, em cima das regulamentações do Ministério da Previdência, a gente vai trabalhar com cenários possíveis para ser discutido, né, junto ao ente federativo, junto à Câmara Municipal, junto ao DIVPREV, junto ao Conselho Deliberativo. Basicamente, isso é a nossa função. Tá? Não é convencer ninguém se estamos certos ou errados. Isso acho que todos podem fazer o julgamento necessário. Boa noite, eu quero agradecer a presença de todos os servidores. Dizer que eu esperava que essa casa estivesse mais cheia, mas infelizmente estamos só nós aqui. Eu gostaria de perguntar para o senhor se tem um motivo plausível, alguma justificativa para que a alíquota começasse em 2025 e 2026 abaixo dos 42%. Por que não podia ser toda linear aos 42%? Como eu comentei, ela pode ser toda linear, pode ser pago o déficit todo em uma só vez, né? Esse ano, pode ser pago uma alíquota linear a partir do ano que vem, não há qualquer empecilho. O que estamos trazendo é a faculdade trazida pela portaria 861, e o que precisa ser analisado é a capacidade do ente federativo em honrar esse pagamento. Tá? Dentro disso, se quisesse manter uma alíquota de 42, de 45, ou um aporte único de 1,6 bilhão, isso pode ser feito, caso o ente federativo tenha viabilidade para isso. Mas o senhor consegue me entender ou me explicar, então, por que há essa folga nos 2 primeiros anos? Eu não entendi o motivo. Só isso. Só por que os 2 primeiros anos a alíquota é menor um pouquinho? Certo. Eu vou colocar aqui na tela.
porquê dessa possibilidade, tá? Isso foi a alteração trazida por essa portaria do Ministério da Previdência, não é uma portaria no âmbito municipal, é uma portaria do Ministério da Previdência de dezembro de 2023, que trouxe tanto para o exercício de 2023, 2024 e 2025 a possibilidade de um pagamento inferior para o município se adequar à sua capacidade para se adequar ao pagamento dos juros do déficit atuarial. Tá? Então, no exercício de 2024 e 2025, né, que é o que está corrente agora, pode ser pago 1/3 dos juros do déficit atuarial, 2026, 2/3, 2027, aí sim 100%. Por isso que a partir de 2026 e 2027 tem um crescimento mais expressivo dessa alíquota para cumprir esses dispositivos. Então, a faculdade, a possibilidade trazida, foi em função desse normativo promulgado pelo Ministério no encerramento de 2023. O senhor vê alguma vantagem nesse projeto de lei, não em relação à administração, porque para ela nós sabemos que ele é bem vantajoso, mas e para o Instituto de BIPREV? Essa mudança traz alguma vantagem? Se traz, o senhor poderia pontuar, por favor, quais as vantagens? Essa questão da vantagem, acho que cada um tem o seu ponto de vista, né? Do meu ponto de vista, ao meu ver, a vantagem é trazer um plano que seja viável de ser cumprido, trazer uma possibilidade de ser honrado. O grande problema de não termos essas adequações não estou relatando o caso de Divinópolis, mas analisando frente aos 120 RPPS que trabalhamos Brasil afora. Quando inicia-se atraso de repasse, é quando tem um município inviável de fazer as contribuições. Então, quando a gente adota um plano, ele tem viabilidade de ser cumprido, esse é um ponto favorável para a Previdência. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente trabalha é isso, a viabilidade do ente federativo cumprir. E isso também evitar que outras medidas mais gravosas que impactem, inclusive, aos servidores, sejam tomadas. Tá? Evitar, por exemplo, uma implementação forçada de uma reforma da Previdência, que aí terá prejuízo para todos os servidores, né? Sem ter uma discussão, sem ter a adoção de regras que minimizem para os servidores o impacto. Possibilitar, né, ou evitar que os servidores por uma inviabilidade financeira do ente federativo, deixam de ter acesso a outras situações. Então, são situações que a gente pode discutir, né? Obviamente, como eu já comentei, o cenário ideal seria o município cotar 1.600 bi. Agora, há essa possibilidade? Acredito que não. Então, a gente tem que trabalhar com aquilo que é viável, com aquilo que vai trazer tranquilidade, que o plano que está sendo proposto tem viabilidade de ser cumprido. Eu agradeço as respostas do senhor, peço desculpa aí se eu insistir no mesmo assunto. Agora, o senhor me permite dirigir uma pergunta para o Aguinaldo? Claro, claro. Perguntar. Aguinaldo, tudo bem? Bem, boa noite. Boa noite. Assim, eu fiquei muito decepcionado segunda-feira passada, quando fiquei sabendo que tinha 4 viaturas da polícia esperando o servidor na porta do time prévio. Existia alguma razão específica para que a polícia fosse convidada a estar nos recepcionando? Especificamente, não. Houve um monitoramento pelo Serviço de Inteligência da Polícia, em razão das mobilizações feitas em redes sociais, foi o que motivou o deslocamento da polícia para o DIVPREV. E com relação a essa pergunta sua, os conselheiros foram extremamente atacados na saída com a polícia. Imagina se não tivesse polícia. Foram chamados de canalhas, de vagabundos, de pilantras, sem conhecer a fundo que se tratava desse projeto. Mas o senhor acha que tinha necessidade do servidor ser recebido lá com a polícia? Agora eu vou ser mais expresso. Foi o DIVPREV quem convocou a polícia ou ela apareceu lá por uma casa? Foi o próprio condomínio. Inclusive, eu fui notificado pelo condomínio, porque médico ficou sem atender, psicólogo também sem poder atender. Houve todo um tumulto. Eu agradeço as suas respostas. Muito obrigado. Entra na fila agora e faça a pergunta. Só um minutinho. Não chamou, porque desde a UDG não chamou para conversar em meio da UDG, porque a
isso da OBGA, ela me chamou no privado para conversar. Não foi o condomínio, como a polícia social. Eu tive a conversa com ela, tá? Vou deixar isso público para você. A sociedade está no meu celular, na minha conversa com a proprietária desse da OBGA. Gente, só um recadinho. O Bruno, ele é o último inscrito aqui. Se alguém quiser fazer uma inscrição, só vem aqui, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado aí pela presença. Eu só queria frisar essa questão que foi colocada para o assunto da PI, que o tenente que estava no comando relatou para mim, no caso, que ele foi acionado pelo superintendente. Então, nós temos que verificar isso, né? E realmente, se foi ou não. Ele relatou para a gente que o superintendente chamou a polícia. Ô, Tiago, eu tenho uma pergunta, boa noite. Em relação a esse comparativo desse novo plano apresentado pelo projeto de lei 049, quando a gente compara ele com o decreto atual, você sabe precisar para mim, nós estamos alongando 8 anos, né, o prazo desse novo plano, qual é o valor total, comparando um plano para o outro plano, o valor que a prefeitura vai desembolsar a mais? Você poderia informar, você informou na pergunta do Cassim, o valor dos 2 primeiros anos, que ficou na casa de 50 milhões de reais. Eu queria saber agora o custo total de um plano para o outro, qual o valor que será desembolsado? O valor a ser equacionado é o mesmo, né? É o déficit de 1.679.000. Estamos mudando a forma de se equacionar esse déficit atuarial. Basicamente, em relação aos valores a serem aportados nos primeiros anos e também ao prazo máximo para pagamento desse déficit atuarial. O somatório desses valores, eu estou só com a apresentação aqui em PDF, deixa eu analisar se eu consigo fazer a soma para vocês aqui. Mas, basicamente, aquela tabela é o somatório de cada ano. Tá? Se a gente trazer o valor, esse pagamento ao valor presente, ele vai trazer aquele déficit de 1.679.000. Tá? Mas, como eu comentei anteriormente, qualquer tipo de financiamento, quando a gente estende o prazo, a gente tem 2 reflexos imediatos. Primeiro, a gente tem parcelas menores, tá, a serem pagas, se eu tenho um prazo maior, mas, obviamente, eu tenho, ao longo dos anos, uma incidência de juros um pouco maior. Porque se eu tenho mais prazo, obviamente, eu tenho também um acúmulo um pouco maior de juros. Tá? Comparativamente a essas duas formas, vou ver se eu consigo fazer esse somatório aqui para te responder posteriormente, mas, comparativamente a essas duas formas, a gente tem esses 2 impactos. Parcelas inferiores, por o prazo ser maior, mais um período de exposição a juros um pouco maior também. E acho que seria interessante, né, a gente saber a diferença de um plano para o outro, né, para a gente comparar, porque nós tínhamos conselheiro que apresentou um relatório, e esse relatório foi contestado por alguns conselheiros. Né, e o primeiro valor que o senhor comentou aí do impacto, 50 milhões, né, já está batendo com o relatório. Eu gostaria só de confirmar o valor, o segundo valor. Eu preciso somar. Estou com os valores em PDF aqui, eu não consigo passar de imediato. Mas, se tiver outra pergunta, pode fazer, que eu vou buscar uma forma aqui de fazer a conversão dessa extensão e fazer o somatório. Pode fazer seu tempo, Tiago. Em relação a essa decisão agora do STF, né, que validou a emenda constitucional número 19 de 98, vai permitir agora os municípios fazer concurso através do regime CLT. Então, eu acredito que até por causa da alíquota, né, que é paga para o INSS, em contrapartida do custo de breve, o INSS é 22% de patronal, e a gente está atualmente com 35 mais 14, por isso que a prefeitura está cheia de contratos, 1.800 contratos, porque financeiramente para a prefeitura fica mais barato, e nesses 4 anos aí do governo do Leite, que ele não fez um concurso público, foi milhões e milhões de reais que deixaram de entrar no caixa de breve, né? É um prejuízo muito grande. Você acha que essa decisão tem relação direta e pode afetar esse plano, tendo em vista que eu acredito que a administração, a partir desse momento, ela vai se valer dessa regra constitucional
e vai, daqui para frente, não vai promover mais concursos através do regime estatutário, e isso, eu acredito, que vai aumentar em muito o déficit do nosso instituto. Da realidade de vocês e nem a expectativa do ente federativo em realização de concurso público, tá? Mas, obviamente, a gente buscar uma forma mais viável de equacionar o déficit da Previdência, sem dúvida alguma, traz possibilidades para o município fazer novas admissões, sem dúvida alguma. Com certeza, uma alíquota suplementar dentro da capacidade do ente federativo significa a possibilidade de contratações adicionais. Um ponto que a gente tem que ressaltar é que não necessariamente o concurso público ele tende a reduzir o déficit atuarial. Não significa que, se não for feito o concurso público, vai aumentar o déficit atuarial. O concurso ele é sem dúvida nenhuma a manutenção da Previdência, sem dúvida alguma, se faz extremamente necessário ao longo dos anos, mas não é uma medida a priori de amortização do déficit atuarial. O concurso público é uma medida de você trazer um equilíbrio financeiro para a Previdência, postergar a utilização do patrimônio, mas não necessariamente ele vai reduzir o déficit. Tá? Pode até acontecer o contrário. Normalmente, a gente não vê nenhum aumento de déficit quando se faz concurso, a não ser que seja uma situação bem específica. Tá? É importantíssimo, mas não podemos atrelar concurso à redução ou aumento do déficit. Depende muito da característica dos servidores que tomarem posse e, principalmente, em qual regra de aposentadoria eles vão se enquadrar. Tiago, você me permite fazer só uma observação? Claro, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa noite, aliás. Na verdade, Bruno, essa decisão do STF é a DIN 2135, de 6 de novembro de 2024, ela só vem ratificar a necessidade, a importância de aprovação desse projeto, que muito provavelmente nenhum gestor vai querer contratar sobre as regras do regime estatutário, tendo em vista que no regime geral é muito mais interessante para o gestor, seja ele prefeito, seja ele governador ou presidente da República, contratar através do regulamento estabelecido pela CLT. Então, esse plano de amortização hoje vem só ratificar, vem só confirmar a necessidade da sua aprovação. Agora a pergunta é para o Aguinaldo. Boa noite, Aguinaldo. Aguinaldo, eu queria que você confirmasse para os nossos colegas servidores, você, enquanto superintendente do Instituto, chefe maior, tem conhecimento da legislação nossa penitenciária. Hoje, o Conselho Administrativo ele absorveu algumas questões de julgamento de recursos, que eram antigos da Junta de Recursos. E nós sabemos que nós temos hoje, no Conselho Administrativo, 7 conselheiros, dos quais 3 são eleitos pela categoria, 3 são indicados pelo Executivo e 1 eleito da Câmara. Está previsto lá na Lei 126 que todos os servidores que se sentem lesados por algum ato do superintendente, eles podem entrar com um pedido de recurso administrativo para o Conselho Administrativo julgar isso em última instância. Eu gostaria de saber de você se eu, enquanto conselheiro administrativo, enquanto presidente do Conselho Administrativo do qual eu fui, se eu tenho poder de mudar uma legislação previdenciária ou se eu tenho poder de aprovar um recurso somente eu e quantos votos são necessários para um recurso ser aprovado? Muito pertinente a sua pergunta, Bruno. O que acontece? Vamos contextualizar a situação para todos os servidores aí, para poderem entender. Foi aportado o requerimento, é isso que você está falando das 125 horas, do Conselho. Então, primeiro, perguntando só da questão burocrática, técnica de aprovação. Você tem o poder de desempatar votações, igual você desempatou em alguns julgamentos. Agora eu vou explicar o motivo pelo qual eu não cumpri a decisão. E eu acho que é interessante para todos os servidores. Só um minuto. Vem cá, Jordão. Fiquem já, né?
O que acontece? Eu vou ilustrar a situação para todos os servidores que estão nos assistindo e explicar o motivo pelo qual eu não cumpri essas decisões. Foi aportado aqui no DivPrev, na superintendência, pedido de aposentadoria de 125 horas. Como vocês estão vendo aí, não sei se vocês estão conseguindo visualizar aí, Neide Camargo, Almeida Divino, Maria Helena Rabelo, Julieta de Souza, Rosimeira Aparecida e Delgar. Todos esses servidores com contribuição inferior a 5 anos. E foi aportado da Simone Lauar, que, estranhamente, o dela foi indeferido, e os demais servidores foram deferidos. Correto? Me corrija se eu estiver errado. E, em razão desses recursos que foram deferidos pelo Conselho, eu não cumpri. Por que eu não cumpri essa decisão? Porque a emenda constitucional 41 de 2003 estabelece um requisito temporal de 5 anos. Quando o Bruno fala que a categoria ganhou, tem que reconhecer esse direito, o DivPrev, a administração, reconhece esse direito. Ele não reconhece essa aposentadoria com um período inferior a 5 anos. E quando o prefeito Galileu normatizou essa lei, em 2020, a gente pega o artigo 3º da lei, não sei se está dando para vocês verem, qual que é a redação dada pelo artigo? A aposentadoria do professor que optar pela carga horária de 125 horas de atividade mês estará sujeita às regras constitucionais aplicáveis à espécie na época de sua aposentadoria. O que acontece? O que é essa regra? Mínimo de 5 anos de contribuição, o que não foi respeitado pelos servidores, não foram observados. Superada essa questão, houve um ajuizamento de várias ações judiciais. Maria José da Fonseca, Jandira, Mônica, Minervina, pleiteando esse reconhecimento. E todos esses servidores, todos esses segurados, tiveram o seu direito negado pelo Tribunal de Justiça, ou seja, não só pelo juiz de primeira instância, bem como pelos desembargadores e, sobretudo, teve alguns recursos que foram interpostos recurso especial e sequer houve o juízo de admissibilidade. Para superar essa questão, houve também, o senhor sabe muito bem, uma recomendação do próprio Ministério Público determinando que os conselhos se retratassem dessa decisão na medida que geraria um prejuízo de 5 milhões para o Instituto. Em média, 466 mil para cada servidor. Isso também está planificado na nossa pasta de processo, está o número dos processos aí. Então, você, Bruno, não tem, obviamente, não tem, obviamente, a prerrogativa de mudar, mas você produziu votos de desempate, e foi o conselheiro que sustentou essa tese, inclusive perante a Promotoria de Justiça. Foi necessária uma intervenção do Ministério Público para que os conselheiros se retratassem. Então, quero deixar bem claro aqui, Bruno, primeiro, a nossa divergência, eu espero que ela permaneça tão somente no campo das ideias. É o meu entendimento, eu estou agasalhado, acobertado por 4 decisões judiciais, e eu, enquanto superintendente, eu tenho que primar pela solvência financeira do Instituto. Aí eu vejo um contrassenso. Ora, vocês estão preocupados com a saúde financeira do Instituto, ora, dá uma decisão que, se por mim cumprida, geraria um prejuízo de mais de 4 milhões. Ora, vocês falam que deixam que esse montante de juros vai deixar de ser revertido em melhoria na qualidade de vida do Divinopolitano? Concordo. Então, vamos aprovar uma reforma nos termos da emenda 103, que vai gerar uma economia de 760 milhões. Alguém quer? Eu não quero. Então, esse projeto, eu quero deixar bem claro para todos os servidores que estão aí no Sintran, ele é um projeto que não demandava essa discussão toda, esse desgaste todo, porque, sinceramente, ele não gera nenhum prejuízo para o Instituto. Inclusive, o próprio presidente do Sintran, o Marco Aurélio, sabe disso. O próprio parecer do Sintran está na ata de reunião, é favorável à aprovação desse projeto. E uma outra coisa que é importante... Está na ata de reunião, está na última ata. Guinaldo, é que o pessoal não tem conhecimento do parecer.
Não foi divulgado para nós que existia fornecer. Alguém sabia de fornecer aqui? Carlinhos, e aí? Tem um parecer que os almoções falam que não conheço. Só um instante, deixa eu só. Então a gente tem que partir. Só, deixa eu só te explicar. Peraí, vou tocar a palavra só um instante. Pessoal, esse parecer, nem nós, conselheiros, a gente tinha conhecimento dele, não. O que acontece? Hoje, o sindicato que representa a educação se entende. Então, o que aconteceu? Nós tivemos essa deliberação desses recursos, que é prerrogativa no Conselho Administrativo de julgar. Foi por isso que eu fiz a pergunta do Rinaldo, se somente meu voto faz diferença, se precisa da maioria. Igual ele falou, eu tenho voto simpático, eu estava na presidência, mas eu tenho um voto, igual todos os outros 4 conselheiros que votaram a favor. Inclusive, o presidente do Sintran, que é o Marco Aurélio, ele votou a favor junto comigo. O Anderson César, que é servidor da CBN, votou comigo. E o Marquinhos, da Câmara, votou comigo. Então, nós fizemos a maioria. E ainda teve um caso específico, um servidor que é indicado do prefeito, que é o Paulo Sérgio, ele votou também a favor do recurso. Então, é bom deixar isso bem claro, que até representante do governo votou. Foi por isso que eu perguntei ao Aguinaldo, porque eu fui acusado, Aguinaldo, de corrupção. É uma acusação muito grave. Você me conhece, minha honestidade, como eu conheço a sua, como conselheiro. A gente trabalhou junto muito tempo. E eu gostaria que você falasse para mim. Você considera Bruno Camargos um servidor desonesto e corrupto? Você poderia responder? Não. Ô, Rinaldo, sem som. Eu não vou adentrar nessa questão de cunho pessoal sua e do Darli, não. Isso aí compete aos vocês dois. Mas que houve um tratamento seletivo por parte do Conselho, houve. Porque teve 4 recursos, 5 recursos que foram deferidos, e teve um recurso com uma servidora, Simone Lauar, ostentava os mesmos requisitos, e o Conselho decidiu negar provimento. Então, houve uma seletividade. O que eu posso afirmar é isso. Corrupção, não houve uma seletividade. Então, houve também por parte de representantes do Executivo, tendo em vista que teve representantes que também votaram a favor de recursos, correto? Sim, e depois é oportuno registrar, junto a todos os servidores que estão em presente, que houve uma intervenção do Ministério Público, os próprios conselheiros se retrataram em virtude do prejuízo que seria causado ao DIVPREV, sob pena de ajuizamento de ação por ato de improbidade administrativa em virtude de prejuízo ao erário público. Você manteve, tentou sustentar a sua tese, o Marco Aurélio também, os demais voltaram atrás, não quiseram criar problema, e essas decisões foram canceladas. Ô, Guinaldo, então, a decisão do Conselho, eu acho que até a gente comunga da mesma questão, tanto eu quanto o Marco Aurélio votamos a favor. Você citou aí nos 5 anos, a gente sabe que, constitucionalmente, 5 anos, a exigência quando você passa no novo concurso. Eu discordo, não vou entrar nessa temática. Por favor, Guinaldo, e a gente sabe que não houve mudança de concurso desses servidores. Esses servidores já vinham antes do PCCS de 2011 contribuindo com essas gratificações, só que não era regulamentado, eles contribuíam e não entravam na apostadoria. Foi um direito que foi adquirido lá em 2011, posteriormente regulamentado o artigo específico lá no governo Galileu, e ainda teve um decreto que regulamentou. Então, exatamente. Isso. E eu vou mostrar esse decreto. Ele entende que a regra constitucional a ser aplicada é a regra da qualidade. O servidor que tem qualidade, ele tem direito a receber o último salário. Foi nesse critério que nós votamos, com essa condição, nós votamos para quem tinha qualidade levar o último salário. Porque a gente entende que a questão do concurso público, ele sim, a pessoa quando presta o novo concurso público, ele é obrigado a trabalhar 5 anos se ele quiser levar aquela remuneração. Só que o próprio plano de cargo e salário, ele criou o cargo de 25 anos específico. Então, quem quis, os servidores novos, eles fizeram o concurso público. E lembrando, no final, também que nós somos acusados por conselheiro que... Do lado. Guinaldo. Oi, estou ouvindo. Deixa eu te falar. Nós somos acusados aí que nós fomos chamados no Ministério Público, o Marco Aurélio está aqui do meu lado,
nós não fomos chamados, sequer a gente tinha conhecimento do teor da denúncia. A denúncia chegou primeiramente para você, depois eu queria que você confirmasse. No momento da reunião, eu até questionei para você, não sei se você lembra, o que era o teor da denúncia. Você não apresentou ela para a gente na íntegra. Aí você falou comigo, na ocasião, que a denúncia era contra você. O superintendente está concedendo aposentadorias irregulares. Aí eu te questionei e você falou comigo o seguinte, que era contra você, e eu falei assim, eu acho que não, Rinaldo, porque fomos nós, conselheiros, que deliberamos, que votamos em última instância. Aí a gente solicitou a você a íntegra da denúncia, uma denúncia anônima, de cunho político, onde a denúncia falava que os conselheiros estavam apresentando, aprovando recursos irregulares e direcionado especificamente para mim e para o Marco Aurélio, alegando que nós éramos pré-candidatos e que a gente estaria usando desses recursos para promover politicamente. Então, é bom deixar isso claro e deixar claro que nós que pedimos a agenda do Ministério Público, o Dr. Marcelo Valadares, porque a gente não tinha conhecimento para nós levarmos a consideração. E na conversa lá com ele, eu comecei a conversar com ele, afinal, e ele falou comigo que ele não conhecia bem da matéria previdenciária, que é uma matéria muito complexa. E ele percebeu que eu tinha muito conhecimento da matéria, por ser um servidor que trabalhei anos no setor de contagem de apostadoria. Então, ele falou comigo, por não ter muito conhecimento, ele orientou que nós, conselheiros, fundamentássemos o nosso voto, com embasamento legal. E assim foi feito. Nós voltamos, na próxima reunião, eu e o Marco Aurélio mantivemos nossos votos com embasamento, porque eu tinha totalmente certeza e coerência. E no momento oportuno também, eu levei para você, apresentei para você e para o próprio promotor Marcelo Valadares uma consulta do Tribunal de Contas de Goiás, que o caso é idêntico. E foi feita a consulta pelo Instituto de Previdência de Goiás ao Tribunal de Contas, em casos idênticos de aumento de carga horária, e, infelizmente, nem você, e nem o doutor Marcelo Valadares quiseram fazer essa consulta para a gente, porque a prerrogativa de fazer essa consulta era sua. E outra coisa, Aguinaldo, só para a gente finalizar, aproveitando também que o Marco Aurélio está aqui, quando eu e o Cássio estivemos na sua sala, que a gente ganhou aquela primeira liminar, no Cássio, a minha testemunha, ele estava comigo, e na oportunidade, a gente conversou bastante, eu mais você, aparamos as arestas, com muito respeito, com muito diálogo, e você, naquele momento oportuno, você citou para mim sobre essa denúncia, e você afirmou para mim, na frente do Cássio, que o denunciante te contou que foi ele que fez a denúncia. E você falou que o denunciante, por incrível que pareça, era o presidente do Sintran. Então, eu achei muito estranho, porque o Marco Aurélio votou junto comigo. Então, eu queria que você esclarecesse na frente do Marco Aurélio, que você falou na oportunidade comigo, que foi o Marco Aurélio que fez a denúncia, que o Marco Aurélio falou com você, e assim ele vinha testemunha. Então, assim, eu acho que essas coisas aqui não estão muito obscuras. Eu estou vendo que está tendo por parte da administração um retalhamento muito grande em virtude dessas questões das candidaturas, eu e o Cássio ser oposição. Então, eu gostaria de saber de você, realmente o Marco Aurélio alegou isso para você, que foi ele que foi o denunciante? Ele denunciou o pessoal da educação a 125 horas? Só isso mesmo. Está me ouvindo? As conversas, primeiramente, as coisas. Nós vamos esclarecer tudo, Bruno. Vamos esclarecer tudo. Primeiramente, o processo que serviu de justificativa para instaurar esse procedimento a respeito das decisões do Conselho, ele é instaurado em face do superintendente. Por isso que, a princípio, a notificação recaiu sobre a minha pessoa. Com relação a quem foi o mentor da denúncia, as conversas paralelas seriam conselheiros, próprios conselheiros. Tá? Com relação, Bruno, às 125 horas, você esquece de frisar para os servidores que houve 4 ações judiciais e tem mais 7 em trâmite e ninguém ganhou na justiça. E você quer saber, com todo respeito, você quer deter mais conhecimento, que o promotor
que o juiz, que o desembargador e até mesmo o ministro. Quando a gente analisa a questão das 125 horas, regulamentando as 125 horas, o próprio artigo 3º do decreto estabelece que tem que respeitar questões de ordem constitucional. Com relação a essa questão de 125 horas, o próprio Ministério Público enviou essa notificação, e está na tela aí, e ele deixou bem claro, registra-se, por fim, que o não acatamento desta recomendação poderá ensejar responsabilização por ato de improbidade, considerando o dano ao erário decorrente de pagamentos ilegais. E não foi eu que falei que o pagamento é ilegal. Quem falou é o promotor e o juiz. Então, Bruno, a gente até hoje não tem nenhuma... Aqui, mas você não respondeu a pergunta. Você afirmou que foi o Marco Aurélio que fez a denúncia que ele falou com você. Foi o Marco Aurélio que fez a denúncia contra mim? O Contra ele mesmo? foi que seria do Sintran, que teria sido o Marco Aurélio. O comentário dos conselheiros que foi. Não, você não falou isso. Assume testemunho. Você falou que o Marco Aurélio falou com você. Você assume agora que você falou isso comigo, com o Cássio? E a denúncia tinha partido do Sintran, assumo, sim. Não, do Marco Aurélio que você falou. Sintran tem vários diretores. De conselheiros especificamente. A denúncia é anônima, Bruno. Aguinaldo, para deixar claro, você falou que a denúncia foi feita pelo Marco Aurélio. Deixa isso claro. Bruno, isso foge da nossa pauta de reunião. Você está tentando tumultuar mais uma vez a reunião. O fato é que... Porque, Aguinaldo, nós tivemos o vice-presidente do Sintran, que foi visto andando lá na prefeitura, em sala de secretário de administração, em sala de secretário de fazenda, vai para a internet para me chamar de corrupto e vota contra os servidores, o cara que recebe R$ 1.880 de gratificação aqui, mais 1.100 do conselho, vai falar asneira, né? Me denunciando coisas que não só eu votei sozinho, Marco Aurélio votou comigo. Aqui nós votamos com consciência, com responsabilidade e, acima de tudo, com honestidade. Só que, não, eu não gosto de conversa fiada com meu nome. Agora, você deve assumir as palavras e as coisas que você falou. Sem nada contra você. Mas só isso que eu estou vendo, Aguinaldo, que tem alguma coisa política envolvida no meio. Aí eu acho que você tem que esclarecer isso com o Marco Aurélio. Política tem, Bruno, com todo respeito à sua posição. Também, aqui, rapidinho, eu tenho questionado sobre a questão do parecer deste projeto que a gente está discutindo. Né? Esse projeto ainda não chegou para o Sintran se manifestar, né? Nós não fizemos manifestação dele ainda. O que nós fizemos no projeto foi o projeto do ano passado, na qual a alíquota deste ano ficaria inalterada, não haveria redução. Né? O nosso departamento jurídico analisou o processo e deu o parecer favorável. Né? Então, assim, se este projeto, né, que está sendo pauta hoje da discussão, ele não chegou para o Sintran. Não, fechei isso aqui. Né? Ele não chegou lá na Câmara. Então, só fazer esse parênteses aí. Vai abrir a galera aqui. Boa noite, gente. É coisa simples que eu vou falar. Eu não vou entrar em detalhes que ele falou, da lei, da briga, da discussão da empresa, não vou, porque eu já estou por dentro. Eu procurei produtor, procurei advogado, procurei juiz do Sintran, procurei várias pessoas para orientar. E a minha sobrinha é federal, ela sabe. Então, eu não vou entrar em detalhes, porque eu não estou por dentro. A única coisa que eu quero pedir e falar é só isso. As discussões, o debate é para a gente entrar num acordo, mas desde que tenha um respeito. Um respeito para um respeito para o outro. O Sintran, a Cismed, sempre trabalharam juntos. Agora, tem gente que passou na frente, a gente eu assustei. O telefone está lá, vagabundo, o Marco Aurélio tem que pegar a cabeça dele que está roubando, o nosso vice, o pessoal do Sintran, é isso, é aquilo, sem ter conhecimento, sem saber.
sem saber o que é, quer dizer, agora vir aqui discutir, nós não vamos chegar em nada. É a mesma coisa, é igual você pensando, falou da Câmara, vê se você concorda comigo, amigo. Falou da Câmara aqui, né? Eu vou confiar em Câmara, se temos só 2 lá, que é, talvez, que a gente tem que pensar. Aquela menina na frente dela e o outro. O resto já está tudo vendido lá. Então, a nossa, e lei, eu entendo, lei, tem 36 anos de prefeitura. Eu aposentei em toda a Polícia Civil também. Lei é coisa que amanhã o prefeito muda, amanhã o Estado muda, amanhã tá. A lei, nós temos que fazer uma coisa como feito lá na federal para ninguém pode entrar. O prefeito que for, o deputado que for, quem for, não vai mudar a nossa. E lei não é só isso que eu entendo. Agora, vamos parar com essa discussão, vamos parar com essa agressão, principalmente no telefone, magoar um ao outro, porque o que foi transmitido para os jornais, e o povo está falando, é que nós estamos sendo usados pelo prefeito. E isso é feito para nós. Só isso que eu queria falar. Muito obrigado. Só me permite uma última fala? Boa noite a todos. Todos nós, aposentados da educação, eu pedi questão de ordem na minha fala que eu sou aqui. Vou dirigir a você. Boa noite, subtenente. Com relação às redes sociais, eu fomento o grupo dos aposentados, tá? Secretária da ASMAT, que não é reconhecida por ninguém, mas é uma associação dos aposentados da prefeitura. Em momento nenhum dos conselheiros foram chamados de vagabundos. De traidores foram. Vagabundos não, foi em momento nenhum. Tá? O Marquinhos da Câmara foi chamado. Com relação à manifestação de sentimento do dia 18, segunda-feira passada, exato 8 dias, é direito de cada um que lá esteve na porta da Rio de Janeiro 420. É direito de quem lá esteve manifestar o sentimento dele, sim. Agora, vagabundo em momento nenhum, no grupo dos servidores municipais, no grupo dos aposentados, no grupo dos FIPREV, não usou-se a terminologia vagabundo. Me perdoe. E eu te questionei, no grupo dos aposentados, eu te fiz 2 questionamentos que até então não foram respondidos. Eu estou só respondendo em nome dos grupos. Essa terminologia de vagabundo não foi usada, nem direcionada a vocês, presidente, e nem a nenhum dos conselheiros que votaram contrário ou favorável. Agora, traidor, pois. Gente, boa noite. Eu gostaria de falar para vocês. Nós temos 3 candidatos aqui de Perdigão e eles souberam que eles são superintendentes da RPPS lá e eles manifestaram a vontade de vir conhecer o que essa situação, né? Gente, estou até meio perdida aqui, porque aqui está virando uma questão pessoal. Então, eu gostaria que vocês respeitassem os visitantes, tá? Que eles vieram para aprender, tá? Sobre a situação atual do município, que também estão passando por problemas. Então, as questões pessoais, elas podem ser resolvidas após, tá? Essa situação aqui, essa discussão com a Aguinaldo, com o Fernando, mas respeito, por favor. Boa noite a todos.
Eu não tenho nada contra a legalidade dos educadores que têm o direito de aposentar sob a legislação que foi criada para 125 horas. O que eu tenho contra é quem é aposentado levando vantagem, burlando a lei, né? Aposentado de forma ilegal. As pessoas que entraram lá no curso foram induzidas a isso. Houve reuniões, certo? Um dos que entrou é financiador de campanha, né? E o que acontece? Quando eu resolvi votar a favor desse plano, por quê? Porque foi mostrado para mim que o governo levaria sim uma vantagem de princípio, mas nós teríamos uma garantia jurídica muito grande, que é a questão de hoje. Nós somos regidos por um decreto e nós vamos ter uma lei. E se possivelmente, que está aí na bica de uma reforma, a gente está fora da reforma. Aquela PEC, ela vai voltar. Ela vai voltar, ela está engavetada, né? Eu cometi algumas falhas, porque foi apresentado para nós um pseudo-relatório, né? E eu também confundi que era o Zé Renato que era responsável por isso. Eu até peço desculpa em público, porque, na verdade, não foi eu, não, foi feito por conselheiros. Porque sabem que foi feito por conselheiros. E o Marco Aurélio me ajudou a estudar ele e apontou várias falhas. E eu perdi totalmente a confiabilidade no conselho diante de tantas irregularidades que eu vi que foi essa. Então, diante de tantas irregularidades, né, eu optei por botar uma coisa que me dá garantia. Primeiro, a folha, do jeito que vai caminhando, e tem que colocar por obrigação de lei agora, os concursados lá dentro, a folha vai se tornar inviável. Vai se tornar inviável. Não adianta você querer obrigar o executivo a pagar uma coisa que ele não dá conta. Então, o governo não faz nada de graça, Deus não. Ele quer uma contrapartida, e a contrapartida é esse folho de 2 anos. Mas a garantia jurídica que ele vai dar para nós é muito grande. Por que é garantia jurídica? Se vir uma reforma amanhã, o que nós vamos fazer? Se vir uma PEC que está lá engavetada, como eu falei, para conversar com algumas pessoas do campo jurídico, as previsões para 2026 são péssimas. Por quê? Porque o avanço da extrema-direita no Brasil e no mundo é muito grande. Então, nós não temos um sucessor para o presidente que a gente está aí. Nós nem temos sucessor. Porque se eu tivesse um sucessor garantido, eu até animava mais, mas não tem. E eu sei que eu vou ser taxado de tudo quanto há, por causa dessa decisão minha. Mas eu votei com convicção que eu estarei garantindo a presidência e estar fora de uma reforma, de uma possível PEC, né? E, hora nenhuma, foi demonstrado para mim que os servidores terão prejuízo. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria, Aguinaldo, como eu fui te procurar, e você fez uma explanação para mim sobre esse projeto. O que ele nos traz de benefício e de malefício? O que é a sua opinião sobre esse projeto? Por que você apoia esse projeto? Primeiramente, eu quero deixar bem claro, não é porque eu estou superintendente
que eu estou à frente do DivPrev há 7 anos, que eu vou defender tudo a goela abaixo, não. Eu entendo da viabilidade desse projeto, primeiro por formação de advogado que tenho. E isso vai deixar uma segurança jurídica muito grande, porque nós vamos tirar a margem de liberdade de prefeitos futuros de editar decretos. Uma outra questão, essa votação é um legado que nós iremos deixar, porque o DivPrev, sem nenhum plano de amortização estabelecido, para ele ficar insolvente, é no mínimo hoje 25 anos. Então nós estamos falando de 2050. Hoje a gente tem 70% dos regimes próprios de previdência com CRP judicial. O que é isso, Guinaldo? CRP é o documento que dá validade para o prefeito executar todos os atos de gestão dele. Sem o CRP vigente, ele não recebe nenhuma transferência voluntária de valores, ele não recebe nenhuma emenda parlamentar, nenhuma verba oriunda de emenda parlamentar, ele não pode contrair nenhum convênio, ele não pode receber nenhum repasse de ICMS de IPI. Hoje, 70% desses RPPS estão com CRP judicial. Então, não obriga o prefeito a fazer repasse. Então, o que a gente também evita com isso, mais uma vez, não irá trazer nenhum prejuízo ao servidor, absolutamente nenhum. Esse projeto é um legado, mais uma vez, é um legado que nós vamos deixar. E uma outra questão que é importantíssimo a gente frisar, que a emenda constitucional 103, ela proibiu a criação de novos RPPS, de novos regimes próprios de previdência. A decisão do STF em 6 de novembro veio a confirmar isso, mas ela permite a extinção. Alguém aqui quer ter a sua aposentadoria, eventual pensão lá para o INSS, que vai ter uma redução de no mínimo 60% valor seja da pensão ou da aposentadoria a ser concedida? Ninguém quer. Tem certeza que ninguém quer. Então, esse fôlego que dá para o prefeito, ele está todo lastreado, está todo fundamentado na legislação federal. E aqui eu faço um chamado muito importante, porque o parecer do atuário, antigamente era um ato opinativo. Hoje é um ato vinculado. Ele responde pessoalmente por eventual parecer maquiado, fraudado, que não condiz com a realidade. Então, esse é o ponto X da questão. A própria justificativa do projeto ela é uma justificativa bem singela. A gente está tirando um plano de amortização por decreto e está dando a solidez, a robustez de uma lei. Vai chegar prefeitos futuros, não vai poder mexer. E vai, diferentemente do que foi feito num estudo aí que foi apresentado, vai dar um fôlego para os prefeitos futuros, na medida em que a contribuição iria estabilizar em 52%, ela vai se estabilizar em 42%. Então, vai ficar até mais atraente para os próximos prefeitos até 2058. Então, falar que esse projeto é prejudicial para os servidores é uma afirmação totalmente inverídica. Se fosse alguma coisa prejudicial, falo mais uma vez, eu não sustentaria, não, eu não faria defesa desse projeto, não, até mesmo porque quem aporta ele é o executivo. E houve uma votação expressiva dentro do Conselho, porque sabe que não demandava esse desgaste todo, é um projeto que não demanda nenhum raciocínio interpretativo. Nós estamos tirando decreto, passando por lei 2050 a 2058. Estamos reduzindo de 52 para 42, enquanto a partida isso redunda, transmite insegurança jurídica e solvência financeira para o Instituto. Era isso que eu tenho para poder pontuar. Final, gostaria de fazer mais uma explanação aqui. O governo não precisava do meu voto para ganhar. Ele não precisava. Precisava votar, não. Mas eu precisava de ficar com a minha consciência tranquila. Entendeu? Eu não podia votar por questão de massa. E quando eu falo que é corrupção, é porque quando foi seletivo. Aí eu falo que é corrupção. Eu não sei quem chamou a polícia, mas é o seguinte, eu agradeço quem chamou. Eu fui chamado de canalha, vagabundo, um servidor, uma conselheira foi arrastada pelo cabelo. Então, a Júlia foi puxar o cabelo dela. Você sabe disso, Guilherme? Puxaram o cabelo dela. Puxaram o cabelo dela. E ela vai processar a pessoa. Ela vai processar.
Né? Eu fui chamado de canalha, vagabundo, eu fui chamado. E eu acho que ninguém, né, mesmo se eu tenho uma diferença aqui, eu nunca chamei de canalha, de estranho, não. Eu acuso. Eu já perdi muita cerveja lá no Divinilson, fiquei muito nervoso, porque quando eu vi que eu não sabia, quando eu fui aprofundar como que aconteceu essas coisas, né? Pessoas lá que não tinham, dentro da legislação, condições de aposentar e estavam sendo aposentados. E de início, está ali um prejuízo de 5 milhões. E se continuasse, chegava na casa de 30 milhões. 30 milhões. Chegava na casa de 30 milhões. Então, eu voltei a minha convicção e estou tranquilo. E quem quiser, que me processe. Muito obrigado. Se eles Pessoal, boa noite. Na verdade, a minha pergunta aqui é do outro lado, né? O Thiago, mas que não está presente na sala mais. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é João Renato. Hoje eu estou conselheiro do Conselho Fiscal e hoje presidente do Conselho. Presidente do Conselho Fiscal. Eu acho que nem cabe a gente entrar no mérito da pauta que foi debatido, discutido na reunião do Conselho, até porque o Conselho tem esse sistema, tem a legitimidade para tratar dos assuntos. O que eu gostaria muito de colocar para vocês hoje, eu gostaria da contribuição do Thiago, porque, de fato, na segunda-feira a gente foi pego de surpresa, na segunda não, na sexta-feira, né, a gente teve surpresa com um equívoco, né, do Davi com relação à live, inclusive falando do documento fraudulento que foi apresentado pelo presidente do Conselho Fiscal do Sul. Tiago, na verdade, o Cássio fez uma pergunta para você no início, e aí, na verdade, nós produzimos um documento que ele tem um teor de contextualizar a história do município, quando que o plano de amortização surgiu, quando ele passou a vigorar o decreto do prefeito Galileu, e agora a proposta, né, a proposta do projeto de lei. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual que é o déficit atuarial do nosso município? Pessoal, primeiro é só pedir desculpa rapidamente, que minha conexão oscilou aqui, eu acabei caindo da reunião. O déficit atuarial é de 1.679 milhões. No nosso texto, ele fala que ele é aproximadamente de 1.700 milhões. É um texto que foi produzido um teor explicativo, contextualizando a parte histórica e colocou algumas informações, por exemplo, que o déficit atuarial era aproximadamente de 1.700 milhões. O Cássio te fez uma pergunta sobre o que o município deixaria de arrecadar esses 2 anos. Aí você, como atuário, você pode me ajudar aqui. Nós usamos a terceira coluna dos 2 quadros, das 2 planilhas, que tem ali, no caso, o pagamento. E aí chegou uma diferença nos 2 anos, porque fazer o cálculo para a gente, né? Depois eu gostaria que você confirmasse. 54.820.263,98. Depois você confere para a gente que o valor é esse. E no percurso todo do plano,
um déficit, uma diferença, né, na verdade. Deixa eu achar aqui, deixa eu aumentar aqui, gente. Obrigado. Montante, não sei se você fez aí, ó, para gente, esse cálculo você estava sem atualizado no PDF, né? De 475 milhões, 134.196 reais e alguns centavos. Confere os dados? Tiago. Não tenho números aqui, não tenho esse relatório aqui, tá? Mas a diferença no primeiro ano seria essa, tá? A diferença no total, eu não sei te precisar. Eu precisaria ver esse documento para entender qual a lógica, tá? Mas no primeiro ano, sim, essa diferença com a redução do aporte de 36% para 14%. E aí eu gostaria que o senhor destaque para você, se eu posso te encaminhar esse relatório para que você faça uma análise técnica para a gente, no sentido do contexto histórico, no sentido das informações. Eu cheguei a falar no dia, inclusive agradecer para você, que você me deu a oportunidade de me inserir na sala, agradecer também ao superintendente que deu a oportunidade de participar virtualmente, até porque eu já não estava em Divinópolis. Eu já falei isso para o superintendente, para o Aguinaldo, que eu, inclusive, penso que a reunião, o formato que foi conduzido foi de forma intempestiva, principalmente no âmbito moral, que foi no dia 13, às vésperas, dia 14, né, às vésperas de um feriado, e aí, enfim, mas mesmo assim foi autorizada a participação de forma virtual, e é muito ruim, né, porque nós não estávamos na sala, a gente não conseguia enxergar as pessoas, e ao mesmo tempo a gente não conseguia enxergar e ouvir para participar do debate de uma forma bem pertinente, colocando os nossos posicionamentos. Inclusive, Aguinaldo, eu sugiro que você faça lá no DivPrev um sistema parecido com esse aqui, ó. Que aí quem estiver lá do outro lado está enxergando o público, está escutando de uma forma mais pontual. Na verdade, era isso mesmo. A ideia nossa, no primeiro momento, era pedir um prazo maior. O Aguinaldo teve até a oportunidade de falar que a gente não teria, de fato, a gente não teria conhecimento técnico para fazer essa análise, que é uma análise bem complexa mesmo, de cálculo fatorial. Eu ainda reforcei que nem nós, conselheiros, nem parte da equipe de prévio, nem o próprio superintendente, teria dificuldade de fazer uma análise muito pontual com relação a isso. E a ideia nossa era que o material desse para estudo, para a gente poder, com outro atuário também, contrapor, discutir e depois dar um posicionamento. Não precisava de todo esse transtorno. Mas, enfim, aí eu gostaria só de te mandar esse material, gostaria que você analisasse esse material para a gente, se tem algum dado verídico, algum dado que, dentro do contexto histórico de Divinópolis, está fora do padrão normal, tá bom? E, Aguinaldo, depois eu gostaria, hoje eu fui cobrado aqui como presidente do Conselho Fiscal pela servidora Lourdes, e foi encaminhado um ofício para você e para os presidentes do Conselho Fiscal e Legislativo, só que eu, enquanto presidente, não recebi esse documento lá no Conselho Fiscal, no ofício, né, Lourdes? Ela até já me falou do teor do ofício, mas eu, memorando, eu pedi... Eu já respondi esse ofício, eu recebi um... Mas ele vem direcionado para você, superintendente, e para os presidentes do Conselho Fiscal e Administrativo. Aí eu só oriento que nós não recebemos, assim que receber, a gente faz um manifesto. Eu só recebi, João Renato, eu só recebi um que foi endereçado a mim. Esse ofício já foi respondido em tempo hábil. Tem bastante tempo isso. Eu recebi outros ofícios que tenha sido. 21/10. É um fato que depois a gente pode até por telefone, trocar uma ideia, eu te ligo e aí às vezes me pega o ofício e a gente responde. Tá bom? Eu acho que a minha participação era isso. Obrigado. Aguinaldo, gostaria de fazer uma pergunta. Nós, enquanto instituto, qual é a posição que nós estamos no Brasil? Hoje,
Hoje, o Diviprev é o terceiro melhor Você não ouviu, não, está muito fácil. Hoje, o Diviprev foi premiado após uma rigorosa auditoria pela Secretaria de Previdência, né? Não é nenhuma premiação comprada, absolutamente nada disso. Nós fomos premiados como o terceiro melhor instituto de previdência, até 5 mil segurados. Quando eu vim para o Diviprev, a gente tinha uma carteira de investimento de 300 milhões. A gente está com uma carteira de investimento hoje de 600 milhões. E aqui eu quero só compartilhar um documento que eu acho de fundamental importância para poder confirmar aquilo que eu estou falando. Foi ventilado aí nas lives que o Diviprev... Cadê o Darcy aqui? Não tem mais aqui, não? O Diviprev teria um déficit, e as despesas são maiores que a receita. Nós fechamos outubro com todas as despesas pagas e com superávit financeiro de R$ 63.517.592,94. Isso só revela a seriedade do trabalho que é desempenhado, não só por mim, mas por toda a equipe de servidores do Diviprev. Então, essa narrativa de falar que o Diviprev tem um déficit financeiro, isso não procede. E está aí essa planilha, também está no portal da transparência, essa planilha, qualquer servidor pode constatar o que eu estou afirmando. Nós pagamos todas as despesas de todos os aposentados, pensionistas, aluguel, pagamento com servidores do Diviprev, getons, e fechamos outubro com R$ 63.500.000 de superávit financeiro. Guinaldo, seguindo aqui o meu raciocínio, eu gostaria também de fazer outro questionamento. Se hoje a gente precisa, até quando a gente tem dinheiro para pagar o aposentado? Sem o plano de amortização, provavelmente mais 25 anos, até 2050. Sem o plano de amortização, sem nada. Se amanhã o prefeito surtar... 2.050 para pagar. 2.050 sem pagar, sem o plano de amortização. Por que eu acho que o prefeito foi inadimplente? Não faz. E eu acho que a contrapartida é legítima. Ele não vai fazer nada de graça. E eu penso... Mas lembrando, Davi, que essa... Uma observação. Lembrando que essa contrapartida, ela está fundamentada, tem justificativa na portaria da própria Secretaria de Previdência a nível federal. A gente não está tirando nada da nossa cabeça, não. O Thiago não tirou nada da cabeça dele, não, de forma aleatória, não. Tem embasamento legal para poder fazer esse plano de amortização. Eu gostaria que vocês pensassem o seguinte: no cenário atual, o avanço da extrema-direita é notável no Brasil, é notável no mundo. Vocês acham que aquela PEC não vai voltar para a roupa, não? E vocês acham que nós não vai vir uma reforma, não? A gente tem que pagar um preço. Não tem nada que a gente não pague, não. Eu estou pagando o preço de ter votado assim. Sabe? Mas daqui 10 ou 20 anos, quem sabe que alguém vai ter isso. Né? Eu nem votaria em país. Mas, diante de todo esse cenário e a administração do final, por que eles mudaram? Eles confiavam tanto no Guinaldo, depois desse problema aí, com um aposentado 125 horas, virou esse problema. Aí virou problema político. Entendeu? Um quer ser candidato a uma coisa, outro quer ser candidato a outra coisa. Aí esqueceram a questão de previdência. Eu estou generalizando, mas não é todos, não. Aí começou a discutir quem vai ser quem. Eu vou falar para vocês. Eu tenho 40 anos de luta. Eu tenho mais de 40 a representação do Ministério Público contra as gestões. E o Bruno Camargo, para você mudou de lado por tempo. Você era gestão há muito tempo. Eu nunca tive numa greve. Nunca. Eu nunca vi. Pode ser que você foi, mas nunca vi. Né?
E outra coisa, eu vou te falar. Não tem nada pessoal com você. São posições políticas. E, continuando meu raciocínio, por que de uma hora para outra você perder tanta credibilidade no final? Ele sempre demonstrou uma boa gestão, porque muda de governo e ele continua lá. Mudou de governo várias vezes, ele continua lá. Então, o que aconteceu? Então, aí vem o fato político. Não pode deixar o fato político se investigar. E quando você fala assim, Dari, vamos abrir a sua pasta funcional, pois aqui a minha pasta funcional é um desastre, porque eu denunciei que cultuar. Eu denunciei, não nem sei mais, tudo que eu denunciei foi secretário de saúde, tirei secretário de meio ambiente. Você acha que esse povo gosta de mim? A minha pasta funcional, você não vê na sua vida. Desculpa a palavra, mas só. Não vou falar a palavra, mas sim, só desastre. Acho que vão escrever no Dari ali? O cara que bateu a vida inteira e continua batendo, mancando, arrastando e batendo. Não é isso. Vamos pôr as coisas no lugar certo. Política é política, previdência é previdência. E quando eu falo as coisas, eu estou disposto a qualquer coisa. Qualquer coisa. E eu vou finalizar aqui, que eu estou ficando emocionado. A minha carreira foi muito dura na minha vida também. Mas eu desejo uma boa sorte para todos os servidores e desejo que um dia eu todos entrem no entendimento, tá? E com um grande de ideias. Muito obrigado. Aguinaldo, muito obrigado, viu? Obrigado, boa noite a todos. Eu vou embora, muito cansado, minha cara está doendo, tá? Obrigado, Thiago, pela apresentação aí. Mais uma vez aí, ratifico o meu entendimento que o projeto, de fato, ele traz uma tranquilidade muito grande para o Instituto, na medida que a gente não precisa de dinheiro nas próximas décadas. Tá bom? Aguinaldo, tem mais uma pergunta aqui. Inclusive, pessoal, o Geraldo, por enquanto, é o último inscrito. Se alguém quiser fazer mais uma vez. Aguinaldo, boa noite. Boa noite. Boa noite. Realmente, eu queria, assim, desde quando você foi de greve, eu sempre admirei o seu trabalho. Entendeu? Apesar de não conhecer você pessoalmente, entendeu? Sempre admirei muito o seu trabalho. Só que tem uma coisa, assim, como os servidores, a maioria, a gente não sabia o que eles ser votado. Não precisava nada disso. Com certeza, não precisava desse desgaste todo. Entendeu? De forma nenhuma, concordo com o senhor. Inclusive, começou a ter gestão política. Isso aqui não é política. Nós somos todos servidores públicos juntos para lutar essa breve, que é o nosso instituto. Concordo com o senhor. Entendeu? Então, se tem uma coisa política, resolve a justiça. Exatamente. Entendeu? Então, tem que ser feito. Mas, assim, perante o que eu escutei aqui, o que eu vi, as falas, entendeu? Eu gostei muito do projeto. Sou uma pessoa leiga, não sei de nada. Uhum. Eu acharia também que você, como servidor público, não me dá um tiro no seu pé, você iria. Você, como servidor público, você tem que jogar uma questão contra você? Claro que não. Claro que não. É por isso que eu defendo o projeto, é por isso que eu defendo. Falo mais uma vez, não precisava de ter esse desgaste todo que está tendo. É um projeto extremamente benéfico para o Instituto, não é nem um pouco prejudicial. Nós não vamos precisar de dinheiro nas próximas 2 décadas, entendeu? Isso é uma segurança. A gente tira do prefeito futuro uma margem de liberdade para ele poder editar decretos. E não tem nada de errado. Tudo aquilo que está sendo feito no projeto está de acordo com aquilo que prevê a legislação federal. Também, você falou aí sobre os concursos, né? O presidente vai poder esse concurso, pode mexer, entendeu? Exatamente. A tendência é só piorar e esse plano gera uma segurança para nós.
Porque a partir dos próximos anos, qualquer gestor ele vai preferir contratar pela CLT. E o senhor quer aposentar lá no INSS com 60% que o senhor aposentaria hoje? Um servidor que aposentaria aqui com uma remuneração em torno de R$ 4.000, lá ele vai ter uma redução aí de uns 60% desse valor, em torno de 2.400, 2.500. E aqui seria 4.000. Olha, porque vocês também estão previstos ao futuro. As pessoas estão começando agora. Entendeu? Não que nós já estamos aposentados. Nós já estamos, não vamos ter mais 5, mais 20 anos. Entendeu? É o que eu falei. O que a gente está fazendo aqui, esse plano é de responsabilidade e um legado que vai deixar para as gerações futuras. Isso que é bom. Isso que o pessoal tinha que entender a fala dos Deus. Que o senhor sirva de instrumento de informação junto aos demais servidores, esclarecendo todas essas questões. Que o senhor entende que, de fato, o projeto não redunda em nenhum prejuízo para o DIVPREV. Boa noite, muito obrigado pela participação. Boa noite. Boa noite a todos. Tem mais para falar alguma coisa? Final, Thiago. Boa noite a todos. Considerações finais? Eu estou aberto aqui no DIVPREV para poder esclarecer qualquer dúvida de servidor, seja aposentado, seja pensionista, ou seja segurado que vier aposentar. Estou aberto aqui para qualquer esclarecimento, quaisquer dúvidas que porventura surgirem e eu poder solucioná-las. Tá? Eu agradeço a todos. Obrigado, pessoal. Boa noite. Da mesma forma, coloco à disposição de todos. Acho que tem que